vamos fazer uma leitura bíblica em 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua sabedoria. Te louvamos pelas tuas misericórdias, porque o Senhor nos acolhe, ó Deus, no tempo da angústia, no tempo das preocupações. Obrigado, Senhor Deus, também porque o Senhor nos chama como filhos, nos fortalece com a tua graça, para que possamos abençoar outras pessoas, para que possamos anunciar o teu evangelho, ó Deus, e ser um bom soldado de Cristo, ó Pai. Que o Senhor abençoe essa devocional, também o momento dos nossos louvores, da nossa aula dessa manhã. Todo esse dia, ó Pai, que nós podemos separar para louvar, para bendizer o teu nome. Nós agradecemos-te por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem, ela fala um pouquinho a respeito de nós sermos essa testemunha que leva o evangelho, que leva a palavra como um soldado. O versículo 1 nos chama a atenção, que diz que nós somos um soldado que depende de Deus. Aqui diz, fortifique-te na graça que está em Cristo Jesus. E assim ele diz, o que você ouviu, o que você aprendeu, isso também você transmite a outros que irão transmitir a outros. Tem uma passagem também em 1 Pedro 4:10 que diz que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então fica claro aqui que o que nós recebemos de Deus não é apenas para o nosso uso, né, para o nosso deleite, mas nós temos uma missão a cumprir, que é levar essa mensagem, que é ajudar o nosso próximo e ser esse soldado. Tem uma canção antiga que diz, já posso escutar o exército de Deus, marchando sobre a terra em tempos de guerra vai, já ouço o louvor, os hinos de vitória, o exército de Deus marchando vai. Então fala sobre a igreja e ser um exército. E o exército, ele não é só dirigido, ou ele não é só feito, executado pelos seus, digamos assim, pelos seus líderes ou pelos seus oficiais, mas cada soldado, né, faz parte desse exército e deve levar a mensagem, deve ajudar e deve abençoar. Isso é o bom combate, a lutar pela fé. E nós podemos e devemos ajudar o nosso próximo, principalmente em relação ao evangelho. Tem uma frase de Corrie ten Boom, que ela diz, viajar através do deserto em companhia de outros, sofrendo sede, e então encontrar uma fonte para beber dela, e não partilhar essa descoberta com os outros, e tendo conhecimento apenas para si, é exatamente como desfrutar a companhia de Cristo e não falar nada sobre ele aos outros. Então aqui ela diz de uma forma até forte, né, fazendo uma comparação com você andando no deserto com muita sede, e de repente você encontra uma água, aí você fica e toma aquela água e não conta para ninguém. E nós temos Jesus Cristo, nós estávamos sem Cristo, sedentos, e nós encontramos a vida, e nós devemos anunciar essa vida. João 20:21, final do versículo, diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, são palavras de Jesus dizendo que Ele nos envia a pregar, a anunciar esse evangelho. E como nós dissemos, fortalecidos pela graça de Deus, nós nos tornamos esse bom soldado. Lá no texto de Timóteo diz que
o objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, nós somos treinados, nós somos fortalecidos, não é para que a gente possa dizer, não, eu sou um bom soldado, né, exibir as medalhas, mas é trabalhar, satisfazer aquele que arregimentou, aquele que nos criou, aquele que nos sustentou, que nos fortaleceu para as batalhas. Nessa luta, nós devemos anunciar o Evangelho, mas principalmente nos dias de hoje nós temos ouvido muito falar sobre uma outra necessidade, que é a necessidade do pão, que é a necessidade da ajuda financeira. E tem uma ilustração que eu achei interessante, aliás não é uma ilustração, é uma história, de uma igreja que foi destruída lá numa cidade chamada Estrasburgo, que fica na divisa entre Alemanha e França. Ela foi praticamente destruída e diz que tinha uma imagem de Jesus e somente as mãos dessa imagem foram quebradas, ou seja, quase tudo foi destruído menos aquela imagem de Jesus. E aquelas pessoas começaram a procurar algum especialista para reconstituir lá as mãos de Jesus, até que alguém falou, não, deixa sem mão mesmo, porque nós devemos ser a mão de Jesus. Olha o que eles disseram. Jesus estava sem mãos porque as nossas mãos que devem fazer a sua obra na terra. Se não dermos comida aos pobres, água aos famintos, abrigo aos estrangeiros, se não visitarmos os que estão em prisões e não vestirmos os que estão nus, quem fará isso? Essa ilustração eu encontrei num devocionário de Billy Graham. E Billy Graham comenta sobre isso, ele diz, Cristo conta conosco para fazer as mesmas coisas que Ele fez nesse mundo. Meu amigo, se o evangelho que pregarmos não tiver uma aplicação social e a obra não for feita de forma efetiva todos os dias nessa terra, isso não será o evangelho de Cristo Jesus. E eu achei curioso porque Billy Graham é bem conhecido por ser um evangelista, por pregar o evangelho. Então, eu pelo menos nunca tinha ouvido dele falando sobre obra social. E nós entendemos que é claro que é importante essa ajuda ao necessitado. Como eu disse, nós estamos observando hoje tantas pessoas, se fala, né, o tempo todo. E quando a gente fala de obra social, de ajudar o próximo, não é que a gente tem que competir com o outro, né? Tem que dar 200, 300, 500 cestas básicas, eu tenho que dar tantos R$1.000, eu tenho que fazer uma campanha enorme, mobilizar o mundo inteiro. Não estou dizendo nesse aspecto, mas o que nós pudermos fazer. Às vezes a gente vê um tipo de campanha, como teve ontem, do Mackenzie Solidário, né? Nós tivemos ontem à tarde na televisão, e lá você pode fazer uma doação de R$10, de R$20 para ajudar numa campanha que está ajudando com cestas básicas, é quanto nós pudermos. E a gente tem visto na experiência que muitas vezes as pessoas que mais têm dão em porcentagem uma menor quantidade, isso é claro, mas aqueles que pouco têm às vezes dividem e ajudam o próximo. Então, essa faz parte também do soldado de Cristo. Nós lemos lá em 1 João 3,17, é uma exortação muito séria, quando diz, ora, aquele que possui os recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode padecer nele o amor de Deus? E temos várias passagens, em Mateus 25, 31 a 40, quando Jesus lá encontra com os seus e diz aquela frase conhecida, tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestistes. E aí as pessoas perguntam, mas quando foi isso? Quando deste a um dos meus pequeninos. Efésios 4:28 fala, aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Então, nós precisamos entender, eu creio que nessa manhã, nós podemos pensar um pouquinho sobre esse tema, ser um soldado, fortificado pela graça de Deus, o que ouviu, o que aprendeu, o que recebeu, transmite a outros. É claro que a gente infelizmente vê muitas pessoas indo tanto para esse lado da assistência social, que acabam esquecendo o evangelho. Então há muitos
fazem essa assistência sem aproveitar a oportunidade de pregar o Evangelho. Então as duas coisas sempre têm que estar juntas. Nós precisamos pregar o Evangelho e também ajudar ao próximo à medida que nós pudermos. Que Deus assim nos abençoe e nós possamos servir uns aos outros, como diz 1 Pedro 4, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Dispenseiro é aquele que vai entregar aquilo que tem na dispensa. O que tem na sua dispensa? O que Deus te deu? O que Deus te arregimentou como soldado? Então, a partir daí, nós podemos sim abençoar outras pessoas. Nós vamos